Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 3. Sou a primeira a usar o chuveiro! Gritei correndo para dentro da casa antes que os garotos pudessem fazer o mesmo. Eu sabia que Noah nunca demorava muito, mas os banhos de Lee pareciam sempre durar uma eternidade aqui. Mas acho que ele fazia isso só para me irritar, usando toda a água quente da casa. Lee e Noah se entreolharam, mas nenhum deles tentou apostar corrida para ver quem chegava primeiro até a casa. Passei pela cozinha deixando uma trilha de areia e água do mar que pingava dos meus cabelos. Ouvi June rindo na sala de estar, provavelmente imaginando que eu estava correndo para chegar antes ao chuveiro. O banheiro que nós três dividíamos não era tão grande. Havia uma banheira que era menor que a média. Eu nem sabia que fabricavam banheiras tão pequenas até ver aquela ali, espremida contra a parede. E o chuveiro era daqueles que ficam fixos na parede. A cortina azul do chuveiro fazia com que os azulejos em azul gelo parecessem ter tons engraçados quando o sol batia na janela durante a tarde. Liguei o aparelhinho de rádio que ficava em uma das prateleiras que já estava abarrotada de bugigangas ao lado da pia. A transmissão tinha um pouco de estática devido à má recepção, mas até que consegui reconhecer a música o suficiente para começar a cantar junto com o rádio depois que o chuveiro estava aberto. Guardei no armário a maioria das coisas que estava enfiada na mala depois que saí do banho e antes de sermos chamados para o jantar. E, quando eu estava logo atrás de Lee, passando pela cozinha para ir até a mesa ao ar livre nos fundos da casa, vacilei. Lee parou também, virando a cabeça para me olhar com uma expressão de "O que aconteceu?". Mordi o lábio, sentindo-me subitamente apreensiva. Consegui sentir o coração bater mais rápido do que o habitual contra as costelas e engoli em seco. Eu sabia que as coisas seriam diferentes neste ano, com toda certeza. Sabia que as coisas poderiam até mesmo ficar um pouco esquisitas agora que Noah e eu éramos um casal, e não estávamos andando para cima e para baixo somente como amigos. Foi somente naquele segundo que eu realmente me dei conta de que éramos um casal. E, além daquela ocasião em que saímos para almoçar no dia em que Lee e eu fizemos aniversário, isso era mais ou menos o jantar oficial onde aconteceria a apresentação aos pais, certo? Shelley? Não é nada, respondi para Lee. Está tudo bem, eu estou bem. Mas, será que estava mesmo? Sim, eu estava quase entrando em pânico por dentro. E se as coisas ficassem realmente esquisitas? E se, a partir de agora, as coisas começassem a ficar realmente estranhas? E se... O estômago de Lee roncou ruidosamente. Shelley, você vai jantar ou não? Será que eu realmente tenho escolha? Ah, é claro, desculpe. Eu me forcei a abrir um sorriso para ele, mas nós dois sabíamos que ele não acreditou naquilo nem por um segundo. Saímos para o quintal, onde os pais dele e Noah estavam se sentando. Havia bandejas cheias de comida e também uma vasilha gigante de salada e uma travessa com pão. Cheguei a pensar que a mesa fosse desabar sob todo aquele peso. Espero que vocês estejam com fome, garotos, disse June. O estômago de Lee roncou de novo em resposta à frase da mãe. E todos rimos. Nós nos sentamos em nossos lugares habituais. E, é claro, meu lugar era no meio de Noah e Lee, para que não ficassem brigando na mesa, como a mãe deles sempre dizia. Nunca havia tido nenhum problema. Até agora. Mas, neste momento, eu me sentia um pouco claustrofóbica, sentada entre meu melhor amigo e o meu namorado. Se alguém mais estava se sentindo tão irracionalmente paranoico quanto eu, não demonstrou aquilo na mesa. Os rapazes, um de cada lado, estavam se empanturrando enquanto June e Matthew conversavam sobre os planos de irem visitar uma galeria de arte no dia seguinte. Eu soltei um breve suspiro de alívio, com vontade de rir de mim mesma por ser tão idiota, e comecei a atacar minha comida. O clima continuava tão tranquilo quanto sempre esteve, e fiquei feliz em perceber que havia pelo menos uma coisa que não havia mudado este ano. Não demorou muito até que eu esquecesse por que estava tão preocupada antes de chegar à mesa. Bem, Rachel vai chegar aqui a... Não fale com a boca cheia, Lee.
Ele engoliu com dificuldade. Bem, Rachel vai chegar aqui à 1 da tarde, na segunda-feira. Nós já sabemos, disse Noah, parecendo irritado. Você não fala de outra coisa desde que a mãe disse que ela poderia vir passar alguns dias aqui. E isso é porque ele está apaixonadinho. Falei em tom de provocação, esbarrando em Lee com o ombro e sorrindo. Em seguida, simplesmente porque não consegui resistir, comecei a cantarolar. Lee e Rachel, os 2 namoradinhos, saem por aí se beijando escondidinhos. Ah, eu tenho uma musiquinha melhor, disse ele por cima de mim, mas estava rindo também. Ela e Noah, os 2 namoradinhos, ficam por aí na pegação escondidinhos. Decidi fechar o bico antes que Lee dissesse mais alguma coisa. Ele parou de cantar quando eu parei, e nós 2 começamos a rir outra vez. E então? Vocês já planejaram alguma coisa para fazer amanhã, garotos? Matthew perguntou, e eu tive a sensação de que ele estava tentando mudar o rumo da conversa rapidamente. Praia, disse Lee. Tomar sol. Respondi e acrescentei. E Noah vai sair pela praia destruindo os castelos de areia da criançada. Como é? Exclamou June, como se não tivesse certeza se devia se sentir chocada ou rir. Aquilo foi um acidente, disse Noah me dando um cutucão nas costelas. Eu olhei para ele com uma expressão de quem não estava acreditando, tentando ficar séria e não rir. Claro, é claro que foi. Eu não fiz aquilo de propósito, disse ele, enfatizando cada palavra. Além disso, ele não devia construir um castelo de areia com um fosso tão gigantesco ao redor. Ele caiu no fosso, disse Lee a seus pais, rindo enquanto se lembrava da imagem de Noah caindo de cara no castelo de areia do pobre garoto e destroçando completamente todo o trabalho. Mas, e quando você foi ajudá-lo a reconstruir o castelo? Perguntei com um sorriso começando a se formar em meu rosto. Isso foi uma fofura. Sério, uma fofura. Tive um flashback lembrando do momento em que Noah tentou amontoar punhados de areia molhada para consolar o garoto cujo castelo de areia havia acabado de ser destruído. O garoto estava gritando num acesso de birra e saiu correndo para chamar a mãe. Noah correu na direção oposta, vindo em nossa direção, enquanto eu tentava não rir. Lee comentou que crianças de 6 anos de idade com uma mãe furiosa vindo logo atrás são algo bem assustador, e não vi motivo para discordar daquilo. Mesmo assim, realmente achei fofo quando ele tentou consertar o estrago que fez no castelo de areia. Espere um pouco, disse Noah. O que foi que você disse? Absolutamente, completamente fofo. Ah, então eu ouvi certo. Quando dei por mim, Noah já tinha se levantado da sua cadeira e me agarrado pela cintura, jogando-me por cima do ombro. Eu comecei a gritar, mas estava rindo demais para conseguir me desvencilhar dos braços dele. Subitamente, uma sensação esquisita surgiu no fundo do meu estômago. Ele não estava indo na direção da piscina, não é? Ele daria a volta. Ele não ia... Meu corpo bateu na água com um barulho bem ruidoso. Eu subi até a superfície outra vez e fiquei flutuando, enquanto as minhas roupas se encheram de água e ar e ficaram boiando ao meu redor. Meus dentes começaram a bater. Eu nunca imaginei que a água pudesse ficar tão gelada à noite. Consegui ouvir todo mundo rindo ao redor da mesa diante da porta da cozinha e vi a silhueta de Noah em frente à casa. Seus braços estavam cruzados, mas eu até consegui enxergar aquele sorriso torto gigantesco em seu rosto. Vou matar você por isso, Noah Flynn! Gritei para ele enquanto nadava até a borda da piscina. Agora vou ter que ir lavar o cabelo de novo e... Noah se agachou quando eu cheguei à borda da piscina e me interrompeu dizendo... Você fica muito atraente quando está brava. Fiquei olhando para Noah por um longo momento antes de jogar água em seu rosto. Ele riu discretamente. Eu não tinha certeza se ele conseguia ver ou não, mas revirei os olhos assim mesmo, enquanto o observava. Me ajuda a sair? Pedi, estendendo a mão para ele. Embaixo da água, eu estava apoiando os pés contra a parede da piscina. Ele começou a fazer alguma coisa, mas ficou quieto logo em seguida, e segurou a minha mão para me puxar para fora. Imediatamente comecei a puxá-lo para baixo para tentar fazer com que Noah caísse na água.
Eu sabia que aquilo era totalmente previsível, mas pensei que talvez conseguisse puxá-lo para que caísse dentro da piscina. Como descobri, Noah era muito mais forte do que eu imaginava. Ele nem balançou e nem chegou a perder o mínimo de equilíbrio. Simplesmente ergueu o corpo e me tirou da água, até que fiquei pendurada na sua mão como um peixe numa vara de pescar. Preciso lhe dizer uma coisa, ela. Eu não imaginava que você fosse tão previsível. Ri com bastante sarcasmo. Tudo isso faz parte do meu grande plano maligno. Ele me deixou sobre o piso que cercava a piscina e, tentando agir como se eu tivesse algum resto de dignidade, toda molhada e com a água escorrendo pelo corpo, entrei na casa para me secar. Ouvi uma batida discreta na porta do quarto. Com certeza não era ali. Ele simplesmente entraria sem a menor cerimônia. E definitivamente não era Noah. Sempre que eu o ouvia bater, o som era mais parecido com o de alguém tentando derrubar a porta a marretadas. Ah, pode entrar. Eu terminei de dobrar novamente uma camiseta e colocá-la na pequena cômoda que ficava nos pés da minha cama. A porta se abriu e June entrou, com aquele sorriso maternal carinhoso que ela sempre tinha estampado no rosto. Está tudo bem? Fiz que sim com a cabeça, e o meu estado irracional de nervos, o mesmo que eu senti antes do jantar, subitamente voltou a tomar conta de mim outra vez. Está sim. Noah é só um idiota. Mas acho que a gente se acostuma com isso depois de alguns anos. Ela riu baixinho e sentou-se na beirada da cama de Lee. Ela, escute, meu bem. Eu queria lhe perguntar uma coisa, mas somente porque me importo com você. Não estou fazendo isso para que você se sinta constrangida. Ela sorriu de um jeito bastante reconfortante e continuou. Estou apenas um pouco confusa em relação a você e ao Noah. Só isso. Sobre o que vocês vão fazer quando ele for para a faculdade. Ah... Gente, mas era só isso? Ah, bem, nós vamos... Você sabe... tentar aproveitar o verão ao máximo. Como Harvard fica do outro lado dos Estados Unidos, nós... não achamos que... Eu deixei a frase morrer no ar quando percebi o jeito que June me olhava. Era um olhar como aqueles que você vê no rosto de pessoas como mães e professores, um olhar que diz: ah, você é tão ingênua, não sabe realmente o que está dizendo. Sério? Você realmente acha que essa é a melhor opção? Mas ela disse aquilo de uma maneira gentil, não como se quisesse soar condescendente. Bom, eu acho... sim, porque... relacionamentos à distância raramente dão certo e... Ah, meu bem, não seja boba, disse ela sorrindo. Eu vejo o jeito que ele olha para você, para não mencionar o jeito que você olha para ele. Eu senti um calor subir pelo meu rosto, e ela continuou. Vocês não vão nem mesmo tentar? O que aconteceu com aquela Rochelle que se vestia de princesa e disse que um dia iria crescer e morar em um castelo com seu príncipe encantado? Eu levei as mãos ao rosto para cobri-lo por um segundo, rindo em meio à vergonha. Meu Deus, tinha me esquecido disso. Querida, eu sou mãe. É meu dever lembrar todos vocês das coisas constrangedoras que faziam quando eram pequenos. Ri outra vez e sentei-me na beirada da minha cama para ficar frente a frente com June. Ela colocou a mão no meu joelho. Mas eu estou falando sério, prosseguiu. Vocês dois não vão nem mesmo tentar fazer um esforço? Dei de ombros. Tinha a sensação de que não saberia o que dizer, porque sabia que ela queria uma resposta diferente daquela que eu lhe daria. É somente a perspectiva de uma mãe em relação a essas coisas, disse ela suavemente, erguendo as mãos como se quisesse se defender. Em seguida, colocou as mãos sobre as coxas e se levantou da cama. Preciso terminar de guardar as coisas nos armários. Você provavelmente já deve estar dormindo em pé depois de tudo que fizeram hoje. Consegui abrir um sorriso. Ela tinha razão. Mais alguns minutos e eu estaria dormindo em pé, literalmente. Dei boa noite a June e fiquei sentada por um momento, olhando fixamente para a porta fechada. Antigamente, a madeira da porta era escura, mas agora havia desbotado um pouco. Havia alguns arranhões nela,
bem nos lugares onde Lee e eu sempre medimos a nossa altura, a cada ano que vínhamos aqui. Fiquei olhando para a porta sem realmente enxergá-la, com um amontoado de pensamentos desorganizados se revirando em minha cabeça. Será que aquilo realmente daria certo para nós? Um relacionamento à distância? Relacionamentos como esse nunca funcionavam, e haveria uma distância enorme entre nós, além de algumas horas de diferença entre os fusos horários. Não era como se essa situação tivesse aparecido do nada para nós e fosse muito fácil encontrar uma solução. Tudo que era jogado contra nós era como se o destino estivesse simplesmente tentando gritar para mim: as coisas nunca vão dar certo para vocês. Mas eu não queria perder o Noah. Não queria ter que terminar o namoro. Na verdade, sentia até mesmo uma certa vontade de experimentar um relacionamento à distância. Eu simplesmente tinha medo de que as coisas não dessem certo. Mas será que ele sentiu mesmo? O que aconteceria se ele não quisesse tentar? E se... Toque, toque. Lee subitamente estava no vão da porta e tinha 2 canecas fumegantes, uma em cada mão. Ele abriu aquele sorriso fácil que sempre tinha e disse: "E aí? O que aconteceu?" Eu peguei a caneca que ele me entregou. Chocolate quente? Bem no meio do verão? É claro! Disse Lee com um sorriso que mostrava quase todos os dentes. Ele sentou na cama, ficando de frente para mim, exatamente no mesmo lugar onde a mãe estivera antes. Minha mãe disse que você estava com cara de alguém que precisava de um chocolate quente. E então, o que aconteceu? Não aconteceu nada. É que... O que foi que minha mãe disse para você agora? Ele bufou. Nada. Bem, digo... Então, ela estava dizendo... Ela não disse com todas essas palavras, mas obviamente ela acha que Noah e eu deveríamos tentar continuar o namoro quando ele for para a faculdade. E eu simplesmente não sei. Será que ele quer mesmo ficar comigo? Ele nunca teve um relacionamento longo antes. Nunca. Provavelmente vai querer terminar o namoro no fim do verão para procurar uma garota que seja realmente bonita e inteligente, com quem consiga estar junto o tempo todo e que não more do outro lado do país. Você sabe, é como se... Ei, espere aí. Vá com calma, desse jeito não consigo acompanhar a história. Dei uma risadinha e tomei um gole do meu chocolate quente. Lee continuou. Em primeiro lugar, ele não vai querer terminar o namoro com você. Fim de conversa. Você sabe muito, muito mesmo como ajudar a resolver problemas, sabia? Eu ri. Ah, eu sei muito bem disso. Eu ri mais uma vez e balancei a cabeça negativamente. Sabe de uma coisa? Isso não tem importância. Esqueça qualquer coisa que eu tenha dito. E, realmente, o meu plano era simplesmente esquecer tudo que estivesse relacionado àquela situação e, a menos que Noah tocasse no assunto, deixar tudo para o fim do verão. E aí... Quando o verão acabasse, talvez conversássemos a respeito, quando fosse absolutamente necessário. As coisas realmente ficariam bem esquisitas entre nós se eu tocasse no assunto e ele dissesse: "Na verdade, eu quero mesmo terminar o namoro no fim do verão." Isso não vai acontecer, pensei determinada. Enquanto isso, no mundo real, eu disse em voz alta: "O que vai acontecer quando Rachel chegar aqui então? Onde ela vai dormir?" "No sofá da sala é que não vai ser," disse Lee antes que eu perguntasse isso. "Ela vai ficar na minha cama e eu vou dormir no chão, no quarto de Noah, por algumas noites." Ah, certo. Está bem, então. Você não se importa, não é? De ter que dividir o quarto com Rachel? Você não vai ficar brava se tiver que fazer isso, não é? Olhei para Lee por cima da minha caneca de chocolate quente e sorri. Mesmo se eu detestasse Rachel com todas as minhas forças, algo que era totalmente impossível de acontecer, pois ela era muito legal, aceitaria fazer aquilo. Por Lee. É claro que não me importo, Lee. De verdade. Vai ficar tudo bem.